Princesa Mononoke é um filme de Hayao Miyazaki, do estúdio Ghibli, que se passa no período Muromachi, que foi a fase do Japão medieval. A história segue a Shitaka, que é o nosso protagonista, que vive em um povoado até serem atacados por um demônio, que depois do ataque descobriram que era um javali que teve sua alma corrompida por uma bala, e este demônio deixa uma marca em seu braço, marca a qual vai corromper o protagonista até sua morte. E a única maneira de Ashitaka se salvar é encontrar o Deus Cervo, que é o espírito da floresta, o guardião da floresta. E aí começa a jornada do filme. Nós temos a Ashitaka como protagonista, mas o filme tem personagens femininos fortes. Tem a San, que é a princesa lobo, é uma garota humana que foi criada com lobos e luta pelos animais na floresta e para a preservação da natureza. Ela é do clã dos lobos e a líder do clã do lobo é uma loba também. Ao contrário do clã dos javalis, que o líder deles é um javali macho, e o dos macacos, que são macacos machos. E do outro lado, tem a Lady Eboshi, que é a governante da Vila do Ferro, uma mulher que inova na criação de armas, uma guerreira e uma governante que inclui os excluídos, onde ela trata de dar visibilidade e oportunidade para eles. Ela tirou as mulheres dos bordéis e lhe deu empregos mais dignos. Ela deu um lar, ela deu um motivo para elas continuarem. Ela deu emprego aos leprosos e a oportunidade de viverem. E todos esses da vila morreriam por ela. No filme tem esses dois lados que são comandados por figuras femininas fortes. E nós acompanhamos os dois lados da história por Ashitaka. Por que os dois lados lutam? O homem versus a natureza. O lado da Lady Bosch queima as florestas para que sua vila cresça mais, produza mais armas e tenha mais poder. E o imperador do Japão, no período Muromachi, ele quer a cabeça do Deus Cervo. E a Lady Bosch, com seus guerreiros e alguns enviados do imperador, vão nesta missão de caçar o espírito da floresta, o guardião dela. Para o progresso da Vila do Ferro existir, eles acabam tendo de destruir a floresta. Os humanos ali têm a noção da destruição da natureza, mas fazem mesmo assim. Se não fizeram, eles não têm a vida deles, e nem o progresso para a melhoria de suas vidas. Sem esse progresso que há no filme, os leprosos seriam apenas mais homens na margem, e mortos provavelmente, e naquela vila os leprosos têm a sua importância. As mulheres que eram ex-prostitutas também estão incluídas socialmente e têm grande importância no progresso da vila. Há um lado da sangue de todos os animais da floresta que estão numa luta constante para a própria sobrevivência. A dos espíritos que habitam na floresta e da própria floresta. Com a destruição do homem na natureza, todos os seres que vivem na floresta correm o perigo de vida e vários outros deles morrem lutando por suas vidas e sua casa. E sabendo que os homens querem a cabeça do espírito do espírito da floresta, o guardião dela, eles correm um risco ainda maior, que é o fim total da vida dos seres da floresta. No filme os animais se comunicam, eles têm uma racionalidade e falam, se comunicam entre si e com os humanos, e neste clima de guerra com os humanos, nenhum humano é bem-vindo na floresta, apenas a ação pelo fato dela ter sido criada com os lobos. O Ashitaka consegue conquistar a confiança deles e ficar na floresta. A questão dos animais terem essa consciência é por uma causa dos espíritos da floresta, por uma causa do Deus Cervo. É de que toda a natureza ali tem uma consciência, todos os espíritos que existem, os animais, os rituais, tudo ela é uma consciência própria da natureza. Dos dois lados é basicamente uma luta para a sobrevivência própria. Não só para a sobrevivência própria, mas para a evolução própria. A Vila do Ferro só continua em seu progresso se destruir a floresta. E os seres da floresta não podem deixar com que destruam a sua casa. E no filme temos o questionamento da Ashitaka, se os homens não podem viver em harmonia com a floresta. E sim, pode viver em uma certa harmonia com a floresta, só que toda a necessidade do homem de se tornarem grandes faz com que a harmonia seja quebrada e destroem e matam para suas necessidades e individualidades.
não vendo que tudo que está aqui faz parte da mesma coisa e de que, de alguma forma, serão afetados por isso que fazem. Para Lady Ebosh, a natureza é apenas uma fonte de recursos e não um ambiente com vida. Para o fim do filme, o espírito da floresta é a vida e a morte. Quando ele pisa no chão, as flores nascem, crescem e morrem. E a Lady Ebosh tira a cabeça dele, matando, entre aspas. E a floresta começa a morrer, e o espírito se transforma em um líquido que vai destruindo tudo em seu caminho, enquanto vai em busca de sua cabeça de volta. E sim, a Lady Ebosh, ela literalmente mostra que o ser humano está matando a natureza. Ela está com uma arma produzida por ela e ela mata ele. Sim, literalmente ela está explícito que o homem está matando a natureza ali. Sim, eu esqueci de mencionar um monge que foi enviado pelo imperador, que é a representação da ganância do homem sem ver a consequência, que é o homem que faz com que a Lady Ebosh tire a cabeça do deus da floresta, e ele que leva a cabeça embora para o imperador ter a vida eterna. Ele não importa com as consequências que vão ter as pessoas, que vai ter a natureza, que vai ter tudo. Nem com ele mesmo, ele não se importa, ele luta com Ashitaka e com Asan. Com a luta do Ashitaka e Asan contra o monge do Império, que é a representação pura da ganância, sem ver consequência, e eles entregam a cabeça ao espírito da floresta, o Ashitaka, ele se recupera da maldição que estava no demônio, então ele foi curado. Sim, o Ashitaka é um personagem que ele traz ele é uma orelha, né? Ele tá dos dois lados e nós estamos com ele vendo a história. Ele é um personagem muito bom, um personagem ético, ele é um personagem que não toma lados, e ele é o personagem que mostra os dois lados para a gente, o lado da Lady Ebosh, o lado da Sam, e mostra que os dois lados têm seus motivos e precisam estar ali. Não é que um é mau e o outro é bom. Os dois lados têm suas naturezas, têm suas complexidades. O lado dos animais, né? No clã dos javalis, os javalis lutam e morrem lutando porque eles têm que ser assim, como uma representação masculina, até de uma maneira um pouco tóxica, do guerreiro, do homem que tem que morrer em batalha lutando, porque um homem de verdade só morre assim. E também falando do clã dos lobos, né? Que é uma loba que conduz a Sam, que é basicamente o clã mais são, o clã mais responsável, o clã que entende mais da situação e tá a par das coisas, né, vamos dizer assim. Que a loba que comanda lá, ela consegue entender mais as coisas, ela tenta conversar com o clã dos javalis para evitar que eles façam isso e que eles morram todos. Sim, voltando aqui, esse final pode ter várias interpretações. Daqui a natureza sempre continua e de alguma maneira, ou daqui vem da filosofia shintoísta, de que todo ser da natureza tinha consciência, e com esse fim a natureza não tem mais essa visão do shintoísmo. O homem a trata da maneira que tratamos ela hoje, que é de uma árvore, uma montanha, uma pedra não ser um ser vivo consciente. O filme é basicamente trazendo essa visão de filosofia, que a luta da filosofia, que a natureza todos os seres da natureza são conscientes, como uma montanha, uma pedra, uma árvore. E o fim desse filme mostrando o espírito da floresta se dissipando, mostrando o fim desta filosofia shintoísta, mostrando que depois disso houve a evolução humana e que nós tratamos a natureza apenas como um lugar para nossos recursos, apenas. Mas nós devemos sempre ver que este Hayao Miyazaki, ele traz um filme recente, não é algo os humanos contra a natureza, eles estão destruindo, não. Mostrando uma visão de filosofia, mostrando também uma luta que há ali, e mostrando a ganância do ser humano. E nós devemos sempre ter uma visão mais do Ashitaka e acreditar mais como ele, que
não há personificação. A natureza apenas está à nossa volta. Devemos mantê-la